E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar o estudo do movimento circular e uniforme. Neste movimento, já sabemos que o módulo da velocidade da partícula permanece constante. No entanto, a direção do vetor velocidade varia de ponto a ponto ao longo da trajetória circular. Logo, estamos tratando de um movimento acelerado. Vamos ver agora como determinar essa aceleração. Observe o quadro. No instante t, a partícula que descreve o MCU possui velocidade representada pelo vetor v1. Já no instante t mais ΔT, a velocidade da partícula é representada pelo vetor v2. E nesse pequeno intervalo de tempo, a partícula girou na circunferência no sentido anti-horário de um ângulo Δθ. Muito bem. Observe a figura. Observe agora a figura ilustrada ao lado, em que as origens dos dois vetores V1 e V2 coincidem. Observe que o ângulo entre esses dois vetores é justamente igual a Δθ. Para você entender melhor essa igualdade, imagine que a partícula, na primeira figura, girou de um ângulo igual a 90 graus, π sobre 2. Consequentemente, Δθ é igual a 90 graus. E nesta situação, o vetor V1 está na vertical e para cima e o vetor V2 está na horizontal e para a esquerda. Consequentemente, a origem desses dois vetores forma o mesmo ângulo, 90 graus, o que justifica a igualdade aqui apresentada. Muito bem. Observe mais uma vez as duas figuras ilustradas e as considerações realizadas. Dando sequência, para determinar a aceleração do movimento, nós podemos recorrer à seguinte definição. A aceleração é dada pela derivada da velocidade da partícula em relação ao tempo. Fazendo neste estudo ΔT tender a zero, nós vamos observar que Δθ também vai tender a zero. Consequentemente, o vetor V2 tende ao vetor V1. E, portanto, a variação da velocidade tende a apontar na direção menos r versor. Muito bem? Desta forma, já podemos afirmar que essa aceleração estará na direção radial. Muito bem? Então vamos registrar esse primeiro resultado. ΔV estará na direção menos r versor. Muito bem? Dando sequência. Nesse limite em que ΔT tende a zero, o módulo de ΔV pode ser aproximado por um arco de circunferência cujo raio é igual ao módulo de V1 ou ao módulo de V2, já que esses dois módulos são iguais a Vzinho. A partir dessa consideração, nós podemos estabelecer uma relação entre essas grandezas, da seguinte forma. O ângulo central é igual ao comprimento do arco, dado pelo módulo de ΔV, sobre o raio. E o raio é justamente o módulo da velocidade, representado aqui por Vzinho. Muito bem? A partir dessa igualdade, obtemos o módulo de ΔV fica dado por V vezes Δθ. Muito bem? Observe a igualdade obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora dividir ambos os membros dessa igualdade por ΔT. Então, neste caso, nós vamos obter o módulo de ΔV sobre ΔT é aproximadamente igual a Δθ sobre ΔT vezes V. No limite em que ΔT tende a zero, nós vamos obter nessa expressão as derivadas. A derivada da velocidade em relação ao tempo
e a derivada da posição angular θ em relação ao tempo. Então vamos fazer isso. No limite em que ΔT tende a zero, nós vamos obter, e já retirando o módulo, nós vamos obter dv dt igual a dθ dt, que é justamente a velocidade angular ômega do movimento, vezes a velocidade v, e como nós concluímos anteriormente, na direção menos r versor. Muito bem. Observe a expressão obtida. De acordo com o vídeo anterior, nós sabemos que a velocidade angular nós sabemos que a velocidade linear v é igual à velocidade angular vezes o raio. Portanto, nós podemos estabelecer uma relação entre essas expressões. A partir dessa relação, vemos que a aceleração do movimento, dada por dv dt, é igual a menos, então aqui nós temos ômega vezes v. Sendo v igual a ômega vezes r, nós vamos obter que a aceleração é dada por menos ômega quadrado r na direção r versor. Muito bem? Ou se você preferir, a aceleração do movimento é dada por menos. Agora eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou trocar a velocidade angular ômega por v sobre rzinho. E com isso, obtemos menos v ao quadrado sobre rzinho na direção r versor. Muito bem? Observe os resultados obtidos e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, essa aceleração, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de aceleração centrípeta. E ela aponta, conforme o cálculo ilustra, na direção menos r versor, ou seja, ela aponta sempre para o centro da trajetória circular. Eu vou utilizar aqui uma nomenclatura alternativa para aceleração. Geralmente ela aparece como ACP, aceleração centrípeta. Portanto, em cada posição da partícula ao longo da trajetória circular, você pode representar o vetor aceleração centrípeta, apontando sempre para o centro da trajetória. Aqui vamos colocar aceleração centrípeta para a velocidade v1 e a aceleração centrípeta para a velocidade v2. Muito bem? Então vamos registrar aqui o seu nome. Aceleração centrípeta. Muito bem? Observe mais uma vez os cálculos realizados, o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.